Mas aí o que aconteceu, Edu? Por que deu esse boom? Como que era, qual que era a visão dessas grandes livrarias e por que caiu tão? Washington, assim, o que acontece, né? Durante os governos Fernando Henrique, Lula, houve um processo de melhora de renda consistente das famílias brasileiras. Foram Sim. dezenas de milhões de pessoas que saíram de uma situação de pobreza para uma classe média, né, com capacidade de consumo, acesso, então a gente lembra, acesso à universidade, acesso a um consumo de produtos e serviços cada vez melhor, saindo daquele consumo de subsistência, né? Sim, sim. E a tese que as grandes empresas de livrarias na época fizeram, né, assim, o projeto que elas desenvolveram na cabeça delas foi que a internet estava nascendo também no Brasil. Isso basicamente ali a década de 2000, né? A partir de 2000, ali, 2000, 2005, que houve essa expansão acelerada das grandes redes. Livraria Cultura, por exemplo, saiu, era uma rede de 5 lojas, foi para 15 lojas em questão de 5 anos. A Saraiva bateu 115 lojas pelo Brasil, lojas em todos os estados praticamente, né? Então houve uma expansão muito acelerada das mega stores, né? Esse modelo de loja muito grande, com muitos funcionários, com livros de todas as áreas e temas. E então essa expansão ela aconteceu com essas empresas que fizeram o seguinte cenário, traçaram o seguinte cenário: olha, as pessoas estão melhorando de renda, portanto elas vão passar a ler mais, elas estão tendo mais acesso à universidade privada, com financiamento estudantil. A chegada da internet vai fazer as pessoas lerem mais, vai incentivar mais o consumo de livros. E, assim, uma parte desse cenário, sim, se concretizou. Sim. Mas uma grande parte não. Não houve um crescimento no consumo de livros tão grande. Eu acho que essas grandes empresas de livrarias construíram um cenário de que as vendas de livros teriam um crescimento exponencial, ou seja, se multiplicariam, né? Elas cresceram, tiveram um crescimento, mas não foi um crescimento absurdo, dobrou, triplicou, quadruplicou. Não foi isso que aconteceu, né? E elas fizeram um investimento muito alto. Cada mega store, você pensar, cada loja dessa da Livraria Cultura que ela inaugurava aí pelo Brasil, nós estávamos falando de investimento mínimo ali de 20 milhões de reais para montar uma loja. Nossa Senhora. Projeto reforma, projeto arquitetônico, funcionário, isso, aquilo, aluguel, né? Lojas assim, vai 10 a 20 milhões, pelo menos, tá? Então, um investimento muito alto. Paralelamente a isso, a internet, com a melhora da velocidade de acesso, de banda larga, essa coisa toda. Quando eu comecei minha carreira, lá em 2004, quando eu iniciei minha carreira na Saraiva, naquela época, nem 20% das vendas de livros impressos no Brasil aconteciam via livrarias virtuais, via e-commerce, nem 20%. Hoje, 2023, é estimado que de 60% a 70% das vendas de um livro impresso aconteçam via livrarias online. São 5, 6, não mais que isso. Ou seja, o que aconteceu? Quando eu comecei a minha carreira, você tinha aproximadamente 80% das vendas de livros impressos aconteciam em livrarias físicas e eventos presenciais. Hoje em dia, livraria física, venda de livro em livraria física e eventos, aí não representa 30%, 40%. Né? Então, assim, o que aconteceu? O advento da internet trouxe para o brasileiro uma conveniência muito boa de você comprar o livro do conforto da tua casa, você recebe na tua casa e você não precisa correr o risco. Assim, acho que também um grande problema das mega stores é assim,
Quando você se propõe a ser um supermercado de livros, que esse era o conceito das mega stores, ou seja, ter livros de todas as áreas e assuntos, acontecia com frequência, você deve ter vivido isso algumas vezes, os clientes, os leitores viviam isso frequentemente, de você ir até uma loja, procurar um determinado título e você não encontrava, né? Você chegava lá, primeiro você chegava lá, você, em boa parte das livrarias, não tinha um atendimento assim de alta qualidade. Muitas vezes você chegava lá, o atendente, você falava, olha, eu estou procurando esse livro, dava o título, ou você não lembrava o título, olha, eu estou procurando um livro assim assado, fala desse assunto. O atendente corria para o computador, pesquisava lá a palavra-chave, aí vinha lá na pesquisa 20, 50 livros, aí você e ele ficavam ainda mais confusos, né? Mas o fato o setor de livrarias no Brasil, ele, na sua relação com as editoras, ele passou a trabalhar não uma relação de compra e venda de livros, mas uma relação de consignação, ou seja, a editora manda uma quantidade de estoque para as livrarias consignado, aí a livraria tem que prestar contas, passado aí uma vez por mês tem que prestar contas, e a consignação é um problema, porque ela acaba prejudicando a velocidade de reposição de estoques. Então, um livro vendia, por exemplo, numa determinada loja tinha 20 unidades, aí vendia tudo, a livraria demorava para pedir reposição, porque ela no fim, não conseguia, por uma série de razões de ineficiência de gestão, ela não conseguia acertar com as editoras tudo que ela vendeu, né? Então ela ia declarando as vendas realizadas aos poucos. Por exemplo, vendeu 20 exemplares naquela loja e acabou, esgotou. A livraria declarava para a editora que vendeu 10 e ia acertar os outros 10 aí ao longo do tempo. E a livraria porque se a livraria pedisse reposição, a editora ia casar. Peraí, mas eu te mandei tantos exemplares em estoque, você está me pedindo mais, mas peraí, você não me declarou as vendas, não acertou comigo ainda. Então, quer dizer, Então, isso acabou levando a essa situação de você chegar numa livraria, procurar um livro e não ter disponível. Essa frustração... Agora eu entendi, porque eu chegava lá e não encontrava. Esse é o problema gerado pela consignação em diferentes mercados em que a consignação é praticada, ela gera uma ineficiência muito grande de disponibilidade do produto para o cliente. Então, isso também... Então, assim, imagine você muitas livrarias estão localizadas, né? Ainda hoje existe essa presença forte. Muitas livrarias estavam em shoppings locais. Então imagina, você foi no shopping, parou o carro, gastou estacionamento, aí chega na loja, não tem o livro, gastou seu tempo, perdeu seu tempo, não encontrou, fica frustrado. Então isso foi... E a facilidade e o nível de segurança de se comprar pela internet, nas livrarias virtuais, que veio melhorando ao longo hoje em dia é muito seguro. Já há muitos anos é seguro você comprar online, né? Então, essa conveniência de você receber em casa, de você não perder seu tempo. Quer dizer, hoje as pessoas vão a uma livraria simplesmente para passear, sem uma intenção de comprar um livro específico, porque hoje o cliente, o leitor, sempre que ele precisa de um ou mais livros que ele sabe que, eu preciso comprar esse livro ou esses livros, ele já compra na internet, num dos sites, recebe em casa. Hoje as entregas são muito rápidas. Se você está numa capital brasileira, você recebe em 1 a 3 dias úteis, você recebe. É muito ágil, né? E o que aconteceu então com essas grandes livrarias? Elas tinham um custo fixo e então, imagine o valor do aluguel num espaço de milhares de metros quadrados. Dezenas de funcionários, né? Salário, benefícios, enfim, né? E o crescimento também de outras livrarias virtuais que tem um custo operacional de funcionamento. Se você pensar uma livraria online, ela tem um centro de distribuição, né? Um lugar lá, um estoque centralizado em que
ela não tem um número imenso de funcionários, ela não paga aluguel de shopping ou espaço de aluguel de aeroporto, né? Então, assim, as livrarias elas foram perdendo espaço, competitividade para os sites, né? Fazendo uma coisa com um diferencial, pode parecer até meio bobo, mas se tornou um grande diferencial para as editoras. Não faz consignação. Sim. Ela compra e paga em dia. E sempre foi uma tradição das livrarias no Brasil de atrasar o pagamento para as editoras. Quer dizer, não só tinha esse problema da consignação, dos acertos serem fidedignos no tempo em que os livros foram vendidos, sim, mas as editoras atrasavam sistematicamente pagamentos. E isso apertava o fluxo de caixa das editoras, né? A expansão do hábito de se comprar pela internet foi minando, se tornou inviável o modelo de negócios das mega stores que custam muito caro e não conseguem competir. Os sites oferecem descontos. Hoje, você vai comprar um livro, você consegue com facilidade comprar um livro num desses grandes sites com descontos que variam de 20% a 50%. Agora, você vai numa a livraria não consegue oferecer desconto. Ela não consegue, ela tem um custo, ela tem custos e despesas muito altos, né? Então, o que acontece? Então, assim, as livrarias, as mega stores, elas estão quebrando ou já quebraram no mundo inteiro, não é no Brasil. Nos Estados Unidos, no início da década de 2000, quebrou a maior rede de livrarias do planeta. Chamava-se Borders. A Borders chegou a ter mais de 1.000 lojas espalhadas pelos Estados Unidos como um todo. E ela quebrou, era um modelo de mega stores, simplesmente porque a concorrência da internet, que tem custos e despesas muito menores, sim,